Este mês o assunto é câncer de próstata. Mas o que é o câncer de próstata? Ele é um tipo de câncer que se desenvolve naquela glândula do sistema reprodutor do homem. É aquela glândula que é responsável pela produção de parte do líquido seminal, aquele que sai na ejaculação. Este câncer é um dos mais comuns entre os homens, principalmente entre aqueles acima dos 50 anos. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco para essa doença são a idade. O risco aumenta com a idade, sendo bem mais frequente em homens acima dos 50 anos. Também importante é o histórico familiar. Ter um pai, um irmão com câncer de próstata aumenta o seu risco. A raça é um outro fator de risco, pois os homens afro-americanos têm maior incidência e maior probabilidade para terem o câncer de próstata em comparação com os homens de outras etnias, de outras raças. Alguns fatores genéticos também influenciam a doença, como por exemplo as mutações BRCA1 e BRCA2, que palavrão, não é mesmo? Mas estão aí associadas ao aumento de risco. A dieta, lembrando que as dietas ricas em gordura animal, em produtos lácteos industrializados, estão associados a um risco maior. Os sinais do câncer de próstata, eles podem variar muito, especialmente nos estágios iniciais. Mas o que está presente na maioria das vezes é a dificuldade de urinar com uma redução do fluxo urinário, ou seja, o xixi começa a não ir tão longe. É uma necessidade também frequente de urinar, principalmente à noite, com uma dor e uma ardência. Pode ou não ter sangue, tanto no xixi como no sêmen. E dor na parte do baixo ventre, perto do ânus, ou dor nas costas. São sinais iniciais do problema, então fique ligado. O diagnóstico, ele geralmente envolve alguns procedimentos, como por exemplo, o exame de sangue chamado PSA, onde o nível desse antígeno prostático, ele é medido, e os níveis mais elevados podem indicar câncer, mas podem também ser marcadores para outras condições não cancerígenas. Então, deve ser complementado esse exame com o toque retal, onde o médico examina a próstata e vai buscando as anormalidades. Em caso de dúvida, pode ser pedida uma biópsia, onde se tira um pedacinho para confirmar a presença de células que não estão lá tão legais, que são cancerígenas. Nos exames de imagem, a gente vê como muito frequente o pedido da ultrassonografia, da ressonância magnética e da tomografia computadorizada, que podem ser usados para obter mais informações sobre o problema, ou mais informações sobre as condições de saúde desse homem em geral. Com relação ao tratamento, ele vai depender do estágio onde a doença se encontra e do grau de agressividade daquele câncer e também da saúde geral do paciente, mas grosseiramente as opções de tratamento incluem apenas vigiar, então vai ficar no monitoramento cuidadoso, vendo, examinando sempre, e quando cresce ou quando altera alguma coisa, aí vai para cirurgia ou para outro tratamento. Esse monitoramento é para casos de câncer menos agressivo. A cirurgia, ela pode ser prostatectomia, que chama, pode ser radical, removendo toda a próstata e mais alguns tecidos ao redor, ou ela pode ser uma prostatectomia só da parte que está doente, deixando um pedacinho. Outra opção é a radioterapia, é um banho de luz que vai matar as células cancerígenas e ela pode ser aplicada da forma externa, pela barriga, ou por dentro, na forma interna, que seria a braquiterapia. Pode também ser usada a terapia hormonal, onde toma comprimido para bloquear a testosterona e ajudar a reduzir o crescimento do tumor, do câncer. E tem também a quimioterapia, que aí já é um outro tipo de medicamento, que em geral é utilizado em casos mais avançados para ajudar a secar um pouco e às vezes até a promover a melhor cirurgia. Com relação ao prognóstico, ele vai variar muito. Então, tem homens diagnosticados com câncer de próstata que têm uma sobrevida muito longa, que vive bastante tempo, principalmente quando a doença é detectada precoce e também tratada de forma adequada. Por isso, o acompanhamento regular ele é
tão fundamental. É importante o acompanhamento, porque o câncer de próstata ele pode voltar, ele pode apresentar recidivas. Sempre que você tiver dúvida, procure um suporte, um aconselhamento, porque o câncer de próstata ele pode ser bem desafiador emocionalmente e buscar apoio nos profissionais de saúde, nos grupos de suporte e também terapia pode ser muito necessário, já que o cuidado psicológico e emocional ele é parte essencial do tratamento. Com relação às orientações para a prevenção de câncer de próstata, o que é essencial, eu recomendaria como essencial é manter um estilo de vida saudável. Então vamos lá, uma alimentação coerente, balanceada, uma dieta rica em verduras, frutas, vegetais, grãos integrais, fontes saudáveis de gordura, como por exemplo o azeite de oliva e o peixe, alimentos ricos em licopeno, que são tomate, melancia e que vão ter algum efeito protetor para a próstata. Controlar o peso, o excesso de peso, a obesidade, eles estão associados a um risco maior de desenvolvimento não só do câncer de próstata, como de vários outros cânceres. Então, manter um peso saudável com uma combinação de dieta e exercício é sempre essencial. Falamos de exercício, então, o exercício regular, ele te ajuda a manter a saúde em dia. E quando a gente fala para prevenção de câncer, o ideal é que seja praticado pelo menos 150 minutos de atividade moderada, isso considerando uma semana regular. Então, 150 minutos por semana no mínimo. Outros fatores de risco envolvidos no câncer de próstata são tabagismo. Então, o uso de tabaco ele vai estar associado não só ao risco de câncer de próstata, mas também ao risco de câncer de pulmão e alguns outros cânceres. Então, parar de fumar é altamente recomendável. O consumo de álcool, limitar o consumo de álcool, já que se você exceder, ele vai estar causando não só câncer de próstata, como também às vezes câncer de garganta, câncer de boca. Então, reduzir o álcool. E, lógico, manter em dia a sua rotina de exames, tanto os exames de detecção, como o PSA, como também o toque retal. Principalmente se você já tem antecedentes aí na sua família de câncer de próstata ou de outro câncer, ou se você já teve prostatite, se você já teve outras doenças na próstata, nos testículos, então vale fazer essa prevenção. Não esquecer que as diretrizes de triagem elas variam, mas o melhor momento para iniciar esses exames é por volta dos 40 a 45 anos, a não ser que você tenha sinais antes. E quais sinais? Quais são os sinais e sintomas que precisam ser observados? Dificuldade para urinar, dor para urinar, presença de sangue no sêmen ou na urina, dor na região do baixo ventre, da pelve. Se você tiver algum desses sintomas, relate para o seu médico imediatamente. E veja também que o câncer de próstata ele tem algumas considerações genéticas. Então, se tiver câncer, histórico de câncer de próstata na família, aconselho você procurar um geneticista e dar uma olhada se a sua genética tem mutações, que a gente chama, pois essas mutações elas aumentam o risco da doença. Com relação a suplementos, medicamentos que possam prevenir ou ajudar na prevenção, existem alguns estudos que sugerem que a vitamina E o selênio podem ter um efeito preventivo, mas ainda não há consenso. O ideal mesmo é que você consulte um médico de confiança antes de começar qualquer suplementação. E sempre leia sobre o assunto, se conscientize, mantenha-se informado, principalmente sobre fatores de risco, sobre pesquisas atuais e que sejam relacionadas ao câncer de próstata, que participe de grupos de apoio, de grupos de educação. Tudo isso vai ser benéfico para você. E essas recomendações elas visam uma única coisa, elas visam reduzir o risco, mas não garantem a prevenção total. Então, o acompanhamento regular com o seu urologista, com um profissional de saúde competente é fundamental para que você tenha um gerenciamento eficaz da sua saúde da próstata. Eu sou Evandra de Moura Rabelo, médica, e você está na Jovem Pan Sorocaba, Novembro Azul.